Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. E você que está assistindo esse vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar. Vamos levar as mensagens de acordo com a palavra de Deus aos quatro cantos do mundo, onde estivermos, ainda que não presencialmente, mas espiritualmente. Vamos enviar a palavra de Deus, mensagem de acordo com a palavra de Deus. Então não se esqueçam de compartilhar, se inscrever e deixar o like. Hoje vamos ouvir uma mensagem de acordo com a palavra de Deus que está em Josué 24:15, que diz assim: Josué falando: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quantas vezes você e eu falamos, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Quantas vezes afirmamos isso? Irmãos, ao afirmarmos isso, nós temos que refletir nessa palavra. Nós temos que refletir e analisar o compromisso que estamos assumindo quando nós professamos esta fé. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando nós nos decidimos a servir ao Senhor e declaramos que nós e nossa casa, como diz Josué, nós estamos assumindo primeiramente um compromisso com Deus. Um compromisso, uma aliança com Deus de servi-lo, independente de circunstâncias, independente de situações. Josué não disse, se Deus me abençoar, eu vou servi-lo. Se Deus me perdoar, eu vou servi-lo. Se Deus fizer o que eu quero, eu vou servi-lo. Não, Josué não colocou condição nenhuma. Ele simplesmente se submeteu a Deus, se submeteu ao senhorio, à santidade, ao poder de Deus e disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, quando decidimos servir ao Senhor, como Josué decidiu aqui, nós estamos assumindo um compromisso, fazendo uma aliança com o Senhor, que vamos servi-los, independente do que estamos passando, do que viermos a passar, do que viermos a ganhar, do que viermos a perder aos nossos olhos, de acordo com o nosso entendimento. Essa é a primeira parte da aliança. Esse é o primeiro compromisso, a primeira responsabilidade que trazemos para nós quando nós afirmamos, quando nós decidimos que nós vamos servir ao Senhor, nós e nossa casa. Ao assumir também que nós e nossa casa vamos servir ao Senhor, ao assumir que nossa casa também servirá ao Senhor conosco, nós estamos trazendo para nós uma outra responsabilidade. A responsabilidade de conduzir a nossa casa no caminho do Senhor. E para isso nós precisamos analisar que papel nós temos na nossa casa, que função nós temos na nossa família, onde Deus nos colocou. Porque dependendo do lugar que Deus nos colocou nessa família, nós teremos um tipo de responsabilidade. Um exemplo, se você é pai, se você é mãe, você tem filhos, óbvio. E tendo filhos, naturalmente você tem responsabilidade para com eles. E você ao assumir a responsabilidade de que tua casa servirá ao Senhor, você está assumindo uma responsabilidade para você de conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. A Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer ela não se apartará. Então, os trabalhos dos pais começam desde pequenos, desde a infância, desde o nascimento da criança. Quando diz desde pequeno, diga em relação à criança e não em relação ao pai, é claro, né? Então, o trabalho do pai começa a partir do nascimento do filho, o trabalho da mãe, de ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Assumindo a responsabilidade de conduzir a sua família no caminho do Senhor, assumindo a responsabilidade que você e sua casa servirão ao Senhor, assumindo a responsabilidade que nós e nossa casa serviremos ao Senhor, nós estamos assumindo uma responsabilidade também para com os filhos. Você que é pai, você que é mãe. Então, o que você vai ensinar para os teus filhos?
Você precisa analisar também como você está agindo enquanto pai, enquanto mãe. A partir do momento que você assumiu essa responsabilidade de conduzi-la no caminho do Senhor, conduzir a tua família, os teus filhos. Então, o que você está fazendo enquanto pai e mãe? O que você tem ensinado para a criança? A Bíblia diz para ensinar desde pequena. Então, não espera a criança ter 5, 6 anos para começar a falar de Deus, para começar a falar da palavra de Deus. Não, mas Sônia, como que eu vou falar da palavra de Deus? Uma criança de 1 ano não tem entendimento? Irmãos, tem. Desde que nós falemos na linguagem delas. 1 ano que a criança começa a assistir desenho, a criança começa a pronunciar as primeiras palavras. Que historinha você tem contado para ela? A história de Deus? A história dos profetas de Deus? Que tipo de desenho ela tem assistido? De violência? O que você tem cantado para a criança? Hinos? Louvores ao Senhor? Ou funk? Samba? Pagode? A criança vai aprendendo, irmãos. Aos poucos. Uma casa não é construída assim, ela começa pelo alicerce. Depois que o bebê nasce, os pais vão formando o alicerce da vida dele. Chegará um dia que ele tomará a decisão, vou servir ou não? Como disse Josué aqui ao povo, agora é hora de vocês decidirem. Vocês vão servir ao Deus que seus pais serviam, ou vocês vão servir aos amorreus, o Deus dos amorreus. Vocês decidem, vai chegar uma hora que os seus filhos vão ter que decidir. Mas para os seus filhos tomarem uma decisão, eles precisam ter um alicerce. E esse alicerce é você, pai, é você, mãe, que vai construir. Por que caminho você tem levado o seu filho até a idade que ele possa tomar uma decisão? Que ambientes você tem frequentado com o seu filho até que ele possa tomar uma decisão? Que palavras têm saído da sua boca em relação ao seu filho até que ele possa tomar uma decisão? Você tem falado palavras que edificam ao seu filho? Vocês têm falado palavras que chamam o seu filho ao temor ao Senhor desde pequeno? Não é medo, é temor, é respeito, é entendimento de quem é o nosso Deus. Você tem ensinado o seu filho a orar dentro da idade dele? Não estou esperando que ele faça uma oração falando em línguas. Não. É pequeno. É um bebê, está começando a falar. Fala errado. Mas errado ele pode falar Jesus. Ele pode falar Deus. Ele pode falar obrigado. Ele pode fazer a oraçãozinha dele. Mas ele precisa ter alguém que o encaminhe, que o conduza. Ah, Sônia, eu não sou pai, eu não sou mãe, eu não tenho essa responsabilidade. Você tem família? Tenho. Que lugar você ocupa nessa família? Eu sou avó. Eu sou avô. Então você também tem uma responsabilidade. Como você tem agido para com Deus? Como você tem agido para com seu filho? Mesmo ele sendo adulto. Para que caminhos você tem levado? Ah, vamos orar, tira um tempo de oração. Ah, não, vamos tomar uma cerveja, depois a gente ora. É você que decide. Ah, mas meu filho já é grande, já é adulto. Sim. Mas você construiu o alicerce no caminho do Senhor? Não. Então é tempo ainda de construir. Mas eu não sou avô, não sou avó, eu sou uma simples irmão, simples irmãos. Simples. Você é irmão, você é irmã, você conheceu o Senhor Jesus? Você conheceu a palavra de Deus? Você assumiu o compromisso de você e sua casa servir ao Senhor? Então você tem responsabilidade com a sua casa? Você tem responsabilidade com a sua família?
Não, mas eu sou simples irmão, irmã, ninguém me ouve, não sou a primeira, não sou a última, não sou a caçula, ninguém me ouve, ninguém tá nem... Não, não é por muito falar, mas com certeza, os seus irmãos, os seus pais, os seus parentes estão observando você. Porque se há uma coisa nesse mundo que nós padecemos, entre aspas, é ser observado. Somos observados em todos os lugares que estamos. Até nesse vídeo, alguém está me observando. E observando não digo olhar, prestar atenção, não. Alguém está falando, mas o cabelo não está legal, mas aquela blusa não está legal, aquele esmalte não é legal, mas gesticula muito, gesticula menos, sei lá. Nós somos observados onde quer que estejamos, até mesmo no jeito de falar, na dificuldade de falar, na facilidade em falar, nós somos observados. E não é diferente em nossa família, alguém está nos observando. Então, irmãos, quando nós assumimos esse compromisso com Deus, Senhor, eu e minha casa serviremos a Ti. Nós assumimos um compromisso com o Senhor, mas também assumimos um compromisso com a nossa casa, com a nossa família. E não será pelo jeito que vamos falar, por muito que falar, não adianta falar, você tem que orar, você tem que falar menos o que você fala, você tem que edificar mais. Não adianta, não adianta. Sabe aquilo de jogar pérolas aos porcos? Quando a pessoa está no erro, ela não quer falar, ela não quer ouvir, ela não quer entender. Porque ela está no erro, ela está sendo enganada. Então, comece a agir diferente. Porque ela possa olhar para você, para que ela possa olhar para você e dizer, tem alguma coisa diferente. Eu preciso seguir esse caminho que ele está seguindo. Porque eu estou vendo que ele nesse caminho tem paz. Tem a prosperidade espiritual, prosperidade financeira, tem a graça de Deus. Sofrem, têm dores, mas conseguem passar, vão se fortalecendo. Eu tenho visto que apesar dela ser sozinha, dele ser sozinho, a gente não ligar muito para eles, ela está sempre protegida, ele está sempre protegido, está sempre caminhando, a vida dele continua, a vida dela continua. Irmãos, não é por muito falar, é pelo fazer. Desculpa. É pelo fazer, são as nossas atitudes. Assim como o pai e a mãe tem que ensinar a criança também, não só com falar. Sim, tem que falar, porque a criança vai aprender a ouvir, a criança vai aprender a falar. E ela vai falar o que ela ouvir. Mas também com os atos. A criança tem que ver o pai e a mãe se ajoelhando ali, falando com Deus. A criança tem que ver o pai e a mãe tomando decisões sábias, prudentes, mantendo a calma, o equilíbrio na hora da dificuldade. A criança tem que sentir na mãe e no pai o temor que eles têm por Deus. A criança tem que aprender desde pequena de que ela nunca estará só, ainda que não esteja perto do pai e da mãe, porque sempre terá um Deus que a guardará e a protegerá. Os adultos que estão ao nosso redor, a nossa casa tem que ver a diferença em nós, irmãos. É simples falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas nós precisamos ter ciência, ter consciência dessa responsabilidade que nós assumimos quando nós decidimos que nós e nossa casa vamos servir ao Senhor. Nós assumimos uma responsabilidade para com Deus, um compromisso para com Deus, uma aliança com Deus. Senhor, eu vou te servir, aconteça o que acontecer, eu vou te servir. Senhor, tu és o meu Deus, o Senhor será sempre o meu Deus, até o meu último suspiro aqui na terra. Mas também assumimos um compromisso com a nossa família. Senhor, no que depender de mim, a minha casa servirá ao Senhor como eu sirvo. Mas como eu sirvo? Eu realmente sirvo ao Senhor? Eu realmente chamei essa responsabilidade para mim? Eu realmente estou vivendo essa responsabilidade? Eu estou servindo ao Senhor? Eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou meditando na palavra do Senhor, eu estou tendo um tempo com Deus?
Ou estou me deixando levar pela correria, pelas atividades, e estou deixando Deus de lado. Ah, falo com Deus quando eu estiver dormindo. Quem vai ver você falando com Deus quando você estiver dormindo? Dormindo entre aspas, né? Deitado para dormir, porque dormindo você vai estar no máximo sonhando. Quem? Mas eu não preciso fazer as coisas para os outros verem. Não, irmãos, nós não fazemos as coisas para os outros verem. Fazer as coisas para que outros vejam é a gente querer se aparecer. Mas outros estão nos observando. Então eles precisam contemplar o tempo que nós tiramos para Deus em nossas vidas. O tempo que nós estamos meditando na palavra do Senhor. O tempo que nós estamos orando. O tempo que nós estamos ensinando ou aprendendo a palavra de Deus. Eles precisam observar as nossas atitudes. Como nós estamos reagindo diante da situação que estamos passando. E eu digo reagindo, não é não sofrer, não é não sentir dor. Não. Mas sempre confiantes de que Deus está no controle. Sempre esperando em Deus. Sempre meditando na palavra de Deus. As pessoas que estão ao nosso redor, os nossos familiares, precisam entender o que são, entre aspas, né? Melhor dizendo, o que são para nós as nossas primícias. A nossa primícia é fazer a nossa vontade, não importa o que aconteça. A nossa primícia é nos divertir, não estar nem aí. A nossa primícia é ter cada coisa no seu lugar certo. E acima de tudo, a verdadeira primícia, o nosso Deus. Ter um tempo com Deus. Ser temente a Deus. Procurar, a despeito das nossas fraquezas, a despeito das nossas falhas, estar ou voltar para a vontade de Deus. Você e sua casa servirá ao Senhor? Então você está servindo ao Senhor realmente? Você está procurando fazer a vontade do Senhor? Você está se lembrando de Deus na sua vida, no seu dia a dia? Você está praticando atos que realmente dão liberdade ao Espírito Santo para agir na sua vida? Você está buscando tomar decisões de acordo com a vontade de Deus? Está servindo ao Senhor? Mas, em relação à sua família, você está deixando a sua família, a sua casa, que você assumiu o compromisso de que também servirá ao Senhor, contemplar você servindo ao Senhor? Você está sendo o auxílio que a sua família precisa na hora da dificuldade para que ela veja e contemple a benignidade, a bondade do Senhor em você? Você está tendo domínio próprio para que a pessoa da sua família, os seus familiares, contemplem a sua mansidão, a sua temperança? Você está louvando, glorificando a Deus? Ou você está lamuriando, reclamando de tudo? Não vou falar, não adianta falar, não vão me ouvir. Não precisa falar, irmãos. O Espírito Santo fala com cada um de nós. O que Deus precisa é que nós sejamos um instrumento dele, para que ele possa agir através de nós na nossa família. O que precisa é que venhamos realmente praticar atos, expressar palavras de pessoas que realmente temem ao Senhor, que realmente fizeram do Senhor o seu Deus, o seu Pai, o seu pastor. De pessoas que realmente estão servindo ao Senhor. Consequentemente, as outras pessoas irão querer conhecer o nosso Deus. E principalmente a nossa família. São os primeiros que devemos cuidar. São os primeiros para os quais devemos atentar. Você e sua casa servirão ao Senhor? Então, faça uma reflexão. Como você está agindo na sua casa? Como você está agindo na sua família? Seus familiares podem olhar para você sem medo. Sem medo de que você esteja fora da vontade de Deus. Você pode estar diante dos seus familiares
sem medo de que amanhã alguém diga para você: é assim que você serve ao Senhor? É assim que você se diz um homem de Deus? É assim que você se diz uma mulher de Deus? Você pode estar em meio à sua família sem receio de ouvir isso? Você pode ser um pai ou mãe que o filho amanhã chega e fala: olha, mãe, eu te agradeço, pai, eu te agradeço. Porque se hoje eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, se hoje eu sou alguém temente a Deus, se eu construir a minha vida dentro da palavra de Deus, se eu sou um homem, uma mulher abençoada, abençoadora, abençoador, abençoada, abençoadora, abençoado, abençoador, um homem, uma mulher, eu devo isso a vocês. Porque vocês me ensinaram no caminho que eu devia andar. Vocês construíram o meu alicerce. Mas que adianta? Você dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas chega a hora de ir para o culto, não, hoje não. Ah, não, hoje eu estou cansada, eu não vou para a igreja. O filho chega: mãe, vamos, está na hora. Não, não, hoje não, hoje não. Mãe, lê a Bíblia para mim. Ah, não, estou cansada, não vou ler não. Mãe, conta uma historinha. Não, não, não. Liga a TV lá, assiste qualquer desenho lá. É trabalhoso, sim, é trabalhoso. Nós temos responsabilidades, irmãos. Claro que cada um decide a sua vida. Nós temos o livre-arbítrio. Mas o que nós precisamos é saber o nosso compromisso, o compromisso que nós assumimos. Se eu sirvo ao Senhor, em primeiro lugar, para com Deus. Se as pessoas que estão ao meu redor podem ver que os meus atos são de pessoas tementes ao Senhor, as minhas palavras, as palavras que eu tenho professado, são de pessoas tementes ao Senhor. E se elas decidirem não servir ao Senhor, não há o que se fazer. Mas o importante é a nossa responsabilidade. Estamos falando a cada um, individualmente. Se você é um servo do Senhor, um filho do Senhor, se você assumiu esse compromisso com o Senhor, então você tem que assumir esse compromisso, você tem que cumprir esse compromisso. Não faça votos com Deus se não for cumprir. A Bíblia fala isso. Você fez votos e você serviu ao Senhor, você e sua casa, então prepare a sua casa para servir ao Senhor como você serve. Lembra bem, como você serve. E você sirva ao Senhor como o Senhor espera que você o sirva. Seja o exemplo. Não adianta falar e depois você mesmo ter medo de alguém chegue para você e falar: um homem de Deus não faz isso. Uma mulher de Deus não faz isso. O que você quer que eu aprenda com você? Você falou tanta coisa, mas você fez tudo diferente. E aqui, em relação às coisas de Deus, não cabe o adágio popular que diz: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não cabe, irmãos, não cabe. Esse adágio popular não cabe. Então eu tenho que ser perfeito? Ninguém vai ser perfeito, ninguém, vamos ter falhas. Mas nós, quando tivermos a falha, nós temos que chegar diante de Deus: Senhor, me perdoa. Me perdoa. E muda. Volta a estar na vontade de Deus, porque assim aqueles que nos observam, quando vê que erramos, vão ver também que nós voltamos ao Senhor. E não podemos julgar ninguém, porque Deus fala que Ele é o juiz. Nós podemos chegar diante de Deus e falar: Senhor, fulano e tal está aqui. Vamos supor que chegasse, um exemplo, tá? É uma suposição. Morresse um, morresse outro, né? Chegasse a hora da nossa partida. Vou usar eu como exemplo, queira Deus que não. E eu chego e falo: Senhor, eu quero ficar com o Senhor. Deus fala: não, Sônia, você não. Eu falo: mas Senhor, ele vai? Ela vai? Sim, vai. Mas Senhor, eu via ele fazendo isso, vi ela fazendo isso. E eu sempre estive no teu caminho. Aí Deus fala para mim: você viu ele fazendo isso? Você viu ela fazendo isso? Mas você não viu o dia que eles se arrependeram e hoje estão comigo? Se arrependeram e se voltaram para a minha vontade? Estão comigo. Mas você se preocupou tanto com a vida deles,
no sentido de julgar, de recriminar, que você esqueceu de consertar a sua, de se acertar comigo, de voltar. Agora é hora de cada um pegar o que é seu. Já pensou se acontecesse isso, irmãos? Já pensou se acontecer isso? Deus fala que Ele é o juiz. Então, o que nós podemos fazer é dar o exemplo, assumir o nosso compromisso para com Deus e para com aqueles que Deus colocou ao nosso redor. Viver na vontade do Senhor, se errarmos, se pecarmos, voltar para o Senhor imediatamente e se manter firme na vontade do Senhor. Não tem meio termos. Meio termo, não tem. Vamos ficar firmes. Firmes. E aí quem olhar para nós tem o testemunho. Não quis. Nós não poderemos ser culpados por isso. Como Josué perguntou. Josué falou, orem para mim. Eu tenho sido o exemplo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora vocês decidem, porque vocês podem olhar para nós e ver que nós estaremos servindo ao Senhor. Mas a decisão é de vocês. A decisão sempre será dos nossos familiares. Mas nós temos que ser instrumentos de Deus para que eles possam ter a chance, a oportunidade de nos enxergar e ver e conhecer quem é o nosso Deus. E querer seguir esse Deus e querer mudar de caminho. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então veja, onde Deus te colocou na sua casa? Que espaço você ocupa na sua família? E veja como você tem agido, como você tem sido. Em primeiro lugar para com Deus, depois para os que que compõem a sua família, a sua casa. Veja se você realmente assumiu esse compromisso de servir ao Senhor, independente de situação e circunstância, e se realmente está cumprindo esse compromisso. E veja se você está assumindo esse compromisso em relação à sua família, de ser um instrumento de Deus, para que eles queiram também conhecer o seu Deus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Um final de semana muito abençoado, muita paz, muita saúde, muita fé, muita esperança, servindo ao Senhor de todo o coração, independente do que passarmos, independente de quanto chorarmos, independente de quanto tempo tenhamos que esperar para estar junto de Deus, independente de quanto sofrermos, sirvamos ao Senhor de todo o coração. E que Deus possa olhar para nós e nos ver como instrumento dEle, para que outras vidas se acheguem a Ele. Deus abençoe a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.